Agora passamos, voltamos ao estereotipo, não? O futebol. Não podemos ter eventos sem futebol. E é maravilhoso para nós ter um painel para falar disso que junta corintiano com palmeirense, não? Temos Luiz Paulo Rosenberg, que foi assessor econômico do presidente Sarney, uma longa carreira na academia e nos negócios, e é vice-presidente de Corinthians hoje. E temos Luiz Felipe Scolari, muito conhecido a todos vocês, que tem sido técnico ganador do Mundial. Nós conhecemos na Inglaterra como técnico de Chelsea, e técnico de Portugal, de tudo. Então, se o Brasil conseguir fazer o que eu acredito que vai fazer, uma excelente imagem, conseguir passar uma excelente imagem, fazer um bom trabalho, vai passar uma credibilidade que o Brasil talvez ainda não tenha em termos de desenvolvimento social, eu falo, em relação ao resto do mundo. Deve trazer retorno para o Brasil em áreas que não há desenvolvimento de infraestrutura, esse desenvolvimento vai ocorrer. É uma boa oportunidade para o Brasil também se mostrar, de atrair turismo, atrair investimentos também para cá, vai abrir uma oportunidade muito grande de empregos, então isso vai ser muito bom num curto prazo. Vai ser péssimo, eu acho, que vai gerar um caos depois disso, assim, porque o Brasil não tem infraestrutura nenhuma para receber uma Copa do Mundo. Vai ser ruim pela imagem que nós vamos passar para os outros países, porque a gente não tem estrutura suficiente para isso. E eu acho que a gente vai deixar a desejar em alguns pontos. Eu acho que vai ser uma bagunça, aeroporto, vai ser um caos, trânsito que já é horrível vai piorar. E eu acho que a imagem vai passar uma imagem ruim, nesse sentido, se não fizerem nada diferente. E obrigatoriamente, para, entre aspas, não passar vergonha perante as outras nações, ele tem que investir, nem que seja pouco, mas acho que alguma coisa ele tem que fazer. Tanto no transporte como na segurança, porque são vidas de outras pessoas que são de outras nações, estão visitando o Brasil e vão levar a imagem do que eles vêm aqui para fora. E isso politicamente, economicamente lá fora conta muito para o crescimento do país. Do tema da Copa e depois passamos a falar de futebol, não? Luiz Paulo, vai ser horrível? Vai ser caos ou não? Eu acho essa linha de pensamento extremamente provinciana, colonialista, subdesenvolvida. 1-0. O meu está funcionando. Juro que não foi porque mas pronto. Fala. Tá bom? Não. Devia estar. Agora sim. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, essa visão de que a Copa vai ser um desastre, que nós vamos ficar humilhados, que vai ser uma vergonha nacional, tem que ser deixada de lado. Primeiro, os aeroportos vão estar congestionados? Vão. O alemãozinho, para ir do aeroporto até o hotel, vai levar 2 horas esperando o táxi? Vai. Para chegar até o estádio, vai ter dificuldade? Vai, como em todas as Copas. E não é por aí que se mede a qualidade de uma Copa. A qualidade de uma Copa se mede, primeiro, pela organização no espaço do evento. Bom, isso é FIFA que faz. Não há um brasileiro participando disso que não seja comandado pela FIFA. A organização é garantida igual, só melhora com a qualidade adquirida pela FIFA. Depois, o importante é o estádio. O importante é saber o gramado, a iluminação, a tecnologia, a disponibilidade de energia. Isso, nenhuma Copa vai ter a qualidade que a nossa tem. Eu vou dar só um exemplo para vocês. O grau de iluminação do Allianz Arena, na Alemanha, é 100. A da Arena do Corinthians vai ser 200. Vai permitir gravação em slow motion. Então, o mundo vai assistir um jogo com uma qualidade como nunca viu.
Os pontos de onde se transmite o jogo de uma Copa, normalmente, são 10, 12 no mundo inteiro. No Corinthians vão ser 60 pontos. E assim, em todas as arenas que estão sendo construídas no Brasil. É um grau de modernidade como nunca se teve. Corinthians vai ter, além do gerador próprio, para não dar uma baixaria como que deu a Argentina ontem, ele tem 2 fontes de suprimento adicionais da Eletropaulo que se originam de usinas diferentes. Então, precisa dar 3 panes simultâneas para a gente ter problema na Copa. Então, eu quero garantir para vocês o seguinte, a turma que vem para cá vai pastar, vai ter dificuldade, como nós temos. Quantas vezes nós chegamos no aeroporto e temos que esperar? E daí? Se nós temos que esperar, por que o alemão não vai esperar? Eu vou fazer uma antecipação, em vez de eu vou triplicar Guarulhos para o alemãozinho durante um mês ter conforto, em vez de fazer mais escola, vamos deixar de loucura. O importante é o seguinte, tem escassez de investimento na infraestrutura aérea, tem a possibilidade de 2 jatos colidirem? Não. Tem ociosidade no Brasil nisso. Então, fiquem tranquilos que vai ser a melhor Copa do Mundo. E vencida pelo Brasil, certamente, com um grande técnico. Luiz Felipe, esse é o último ponto. Vai ser vencido pelo Brasil. Ou seja, eu tenho, em alguma forma, mais preocupação que se a seleção brasileira vai estar à altura da Espanha, da Argentina, de Portugal, etc., que os estádios vão ficar prontos, não? Eu acho que não precisa ter essa preocupação, que nós não vamos estar à altura da seleção da Espanha, nem das outras, nós vamos estar melhor que eles. Eles é que têm que se preocupar com a gente. Seguindo a linha de raciocínio do Luiz Paulo, é o seguinte, quem já conviveu 2 Copas, como eu convivi, 2 euros lá na Europa, tudo isso que está sendo colocado por alguns que não têm o mesmo pensamento, o mesmo otimismo de quem já esteve, quem já vivenciou alguma coisa, pode ter certeza que não vai acontecer. Eu posso conversar a vocês, para falar a vocês que o ministro Aldo Rebelo, com quem eu tenho estado já 2 ou 3 vezes seguidamente nesses últimos 60 dias, e tenho visto lá uma ou outra situação que ele participa, está atento, está buscando alternativas, está pressionando, está fazendo com que as oportunidades, tudo aquilo que foi mais ou menos acertado com a FIFA, siga um caminho normal. Nós vamos ter um pequeno atraso, como tiveram outros países em Copa do Mundo, ou mesmo no Euro. Nós vamos ter uma ou outra dificuldade, como os outros todos tiveram. Portanto, nós vamos, do mesmo pensamento que o Luiz, nós vamos fazer uma grande Copa, muito boa em todos os sentidos. E o que vai restar depois da Copa do Mundo é que também será importante, porque se nós temos alguns problemas nesse momento em investimentos que não foram feitos na área da aviação, na área de transporte, nós vamos melhorar sensivelmente para a Copa do Mundo. Por quê? Vocês podem ter certeza, ninguém é mais exigente do que a FIFA. Ninguém. Eles não são exigentes, eles são chatos demais. Portanto, o que eles vão exigir, nós vamos ter que dar. Nós, Brasil, e as pessoas que estão envolvidas nisso, vão ter que dar. Não vai ser nada do jeitinho brasileiro. Não acredite nisso, porque é a pura verdade. Desculpe. Em segundo lugar, a respeito da seleção, nós temos aí o produto brasileiro, em termos de jogadores, é fantástico. É o melhor do mundo, disparado de qualquer outro país. Porque a todo ano nós temos muita qualidade surgindo e a todo ano dá para ser agregado 1, 2, 3 jogadores uma semana antes, 15 dias antes, um mês antes, pode surgir alguém que vai fazer a diferença na Copa do Mundo. Portanto, a gente vai estar muito bem em todos os sentidos. Sim, a matéria-prima, o jogador é inigualável, não? Em termos de quantidade e qualidade, não? Em Brasil. Mas falta organização no
no esporte e no negócio de futebol em Brasil. Corinthians sendo a grande exceção, não? Clube bilionário, segundo a revista Forbes, porque está bem organizado, está capitalizando a marca, não? Por que é tão difícil que outros clubes em Brasil fazem o mesmo, não? Bem, primeiro, eu acho que tem que se fazer justiça. A força econômica e a, vamos dizer, adesão da torcida do Corinthians à sua marca é muito maior do que a de qualquer outro time. Então, é muito mais fácil você construir um grande clube quando você é o rei da região de São Paulo, Centro-Oeste, Paraná e Santa Catarina, do que quando você tem uns chapiscos no Nordeste ou quando você tem uma torcida menor ou não tão engajada. Em segundo, para você fazer um grande time de futebol, é claro que você precisa de governança, você precisa da racionalidade econômica. Eu acho que o maior troféu que nós ganhamos foi ontem. E ontem o Corinthians foi reconhecido como o time de maior transparência, em termos de publicação de balanço, auditoria externa, qualidade das suas bylaws, de toda a regulamentação. Mas tem que ter mais ainda do que isso. Você precisa ter um profissionalismo na relação entre a diretoria do clube e o futebol, que é crucial. A gente que vive fora do futebol tem uma visão onírica, achando que o que precisa é a genialidade do técnico no momento de tirar o jogador A e colocar o jogador C no meio do jogo. O trabalho mais importante dele, e eu não vou dizer nada que não seja abençoado pelo nosso Papa aqui, é manter a tranquilidade, a calma, a motivação, a união do grupo. E isso é impossível de ser feito se você tiver um bando de corneteiros, um bando de diretores com uma agenda oculta, querendo faturar, ter benesses, ter vaidades. Quando você tem um vestiário onde se faz festa, se leva empresários, se leva filhos de conselheiro, vai um bando de espia-pica ver o pessoal tomar banho. Quer dizer, se você não cria um clima de união, de tranquilidade, de quase religiosidade, para permitir que um homem como o Filipão possa exercer na sua plenitude, seja antes do jogo, uma palavra de ordem importante, seja depois do jogo, a paz para juntos fazerem uma recapitulação daquela derrota ou daquela vitória. Enfim, o Corinthians conseguiu, num determinado momento, conseguir tudo isso, conseguiu mobilizar essa força, e aí, vamos dizer, construir uma marca. Está nos manuais de branding. O que nós fizemos foi absolutamente vamos dizer, técnico, de manual. O que me deixa contente, eu acho isso importante, é que o resultado do Corinthians aparece mais. Mas se você pega um time como o Botafogo, tem uma gestão primorosa. É pequeno, mas é espetacular. O Fluminense é um time com gestão de primeiro mundo. Carrega uma dívida do passado, mas é muito bem administrado. Os dois do Sul são exemplares. Se eles tivessem um mercado do tamanho do nosso, estavam concorrendo direto do ponto de vista econômico, e vocês veem a qualidade do futebol que eles jogam. Em Minas Gerais, você tem um Cruzeiro muito bem administrado. Então, em São Paulo é bem gerido há muitas décadas, é espetacular o padrão de gestão dele. O Santos passou por uma revolução parecida com a do Corinthians, mas tem uma torcida ainda reduzida. Ver que você vai falar do meu time. Não, eu não. Eu falo do Grêmio. O Grêmio também é um belo clube de futebol. Então, está mudando. E eu acho que nós só vamos conseguir modificar o futebol brasileiro de baixo para cima. Essa história de achar que o que precisa é criar uma liga zero bala e essa liga vai resolver todos os problemas, esquece. Ela vai ser tão boa quanto a qualidade dos clubes que a compõem. E o que eu acho que nós vamos melhorar, Luiz, através de exemplos também. O exemplo do Corinthians é como foi citado por ti, muito bom exemplo.
principalmente dos últimos 10 anos. O que nós vamos melhorar em termos de futebol, em termos de estrutura no Brasil, o que já está sendo criado, grandes centros de treinamentos, bem administrados e com estrutura para que a gente tenha o suporte e a criação seja feita de uma forma mais racional, mais equilibrada, com mais metodologia do que nós temos hoje. Hoje surgem muitos ainda atletas porque nós temos a capacidade de criar um atleta ali na esquina, mas com um pouco mais de metodologia, com um pouco mais de trabalho dos clubes, com a Copa do Mundo e os exemplos que nós vamos ter que dar e receber, eu acho que a partir dali nós vamos ter um número muito maior de clubes bem equilibrados, bem organizados, e que o nosso número de revelações de atletas será muito maior. É verdade o ponto que é mais fácil para o técnico dirigir os jogadores se o clube está bem organizado ou não faz tanta diferença. Não faz. Foi mais fácil faz Chelsea muita diferença. que Palmeiras? Ou Chelsea tem outro problema lá, não? Não. O Chelsea eu trabalhei com uma equipe que tinha 16 etnias. Muito difícil, mas é um clube bem organizado, muito bem administrado, muito bom de trabalhar, num campeonato fantástico. O Palmeiras é uma outra situação em que eu vivi nesses últimos 2 anos e meio, em que pode ser que, e a minha esperança é essa em relação ao Palmeiras, que a partir de 2013, quando a arena estiver pronta e quando uma nova cultura tenha que ser implementada para dirigir a arena e o time de futebol, que o Palmeiras passe a ter também uma administração super normal, equilibrada, e o técnico tenha só o campo e os jogadores para comandar e não tenha alguma interferência em outras áreas. Estou muito consciente que estou aqui frente a uma plateia de 200 expertos em futebol brasileiro, muito verdade. mais experto que eu. Então, quero o aporte de vocês, não? Aqui, primeiro. Boa tarde, meu nome é Frederico Aranameira, não entendo nada de futebol, sendo muito honesto, mas perguntando ainda sobre Copa do Mundo, até um pouco sobre os comentários que eu ouvi dos senhores, também faço votos e acredito que o Brasil vai bem no campo, o alemãozinho vai chegar no estádio de alguma forma ou de outra, vai demorar 1 ou 2 horas, assim, as coisas vão dar certo. Só deixa eu te explicar uma coisa. Se for, por exemplo, se for o que eu vivi na Europa, o que eu vivi em outros lugares, a Ásia, em relação à polícia militar, em relação aos cuidados que eles têm, em relação a desbloquear trânsito, em relação 10-0 para nós. Nossa polícia aqui dá de 10-0 em qualquer uma do mundo. Portanto, a gente fala muito, não posso nem falar porque foi o Tite que disse que eu falo muito, mas é o treinador. Fala muito, mas não se tem a noção exata, não se conhece exatamente como nós conhecemos a tranquilidade que esse pessoal vai ter. Eles vão ser recebidos de uma forma muito gentil, eles vão ter todas as facilidades e quando forem embora eles vão ficar surpresos com tudo que eles encontraram aqui. A resposta chegou antes da pergunta, não? Não, eu só antecipei. Eu estou confiante, que até que vocês entendem, que você tem razão na perspectiva e tudo mais, mas eu acho que faltou um ponto que eu queria um comentário dos senhores, Assim, em relação à perspectiva dos investimentos públicos, e o que o prazo, que existe no caso da Copa 2014, 2016 por causa da Olimpíada, de você fazer investimentos num prazo tão exíguo que o Brasil tem o famoso, vamos dizer assim,
falta de planejamento e que vai levar, eventualmente, ao Brasil a, na última hora, ter que fazer investimentos públicos, né, com o meu dinheiro, com o dinheiro de todos os contribuintes, de forma apressada e com um custo muito superior à necessidade efetiva do investimento. Porque o Brasil, de fato, necessita desses investimentos para a sociedade em si, mas, eventualmente, a gente poderia fazer um aeroporto que custasse, né, em vez de 1 bilhão, por causa da Copa, eventualmente vai custar 2, e tudo mais. Tudo bem. Olha, eu acho que é exatamente o que não está acontecendo. Nós vamos ter algum congestionamento porque não está havendo exagero. Pega o caso de São Paulo. Vai ter alguma ampliação em Guarulhos, mas ainda não vai ser suficiente para desobstruir. Mas vai haver quase 450 milhões de investimentos em torno do estádio. Que investimento é esse? É oba-oba? É firula? É fofoca? Não. É a região mais atrasada da cidade de São Paulo, a mais pobre. E o que vai se fazer é uma antecipação de malha viária, construção de fórum, construção de escolas técnicas, construir um polo de crescimento lá que vai dar um impacto espetacular. Vai mudar a cara do crescimento de São Paulo para os próximos 50 anos. Aí você vê situações como, por exemplo, a construção da Arena de Mato Grosso, a construção de uma arena em Manaus. Vai ter o retorno econômico que a de São Paulo? Óbvio que não. O Corinthians garante a rentabilidade da sua arena pela força da sua torcida. Lá não. Está errado? Não sei. Aí entra o argumento da palestra anterior. Se toda vez a gente for pensar só na eficiência do investimento, nós vamos sempre fazer mais por quem tem mais. Em algum momento, alguém tem que parar e dizer, escuta, até quando São Paulo vai ficar tão na frente do resto do país? Por que eu não vou fazer a criação de condições para que o Pantanal cresça mais e consiga atrair mais gente? Por que eu vou abandonar a Amazônia e ficar só com aquele polozinho industrial da Zona Franca? Então, tem uma modificação no mapa, na diminuição de disparidades regionais que os investimentos da Copa propiciam, que nós, os economistas, os defensores da eficiência, os moradores de São Paulo, temos que olhar com quase um meia-culpa e dizer, vamos embora, tudo bem, eu estou pagando imposto de renda maior do que retorna a São Paulo, mas eu estou integrando esse território, eu estou eliminando 200, 300 anos de injustiça. A Copa é um momento importante para isso. É um momento importante para você granjear autoestima, para o povo se sentir solidarizado. Eu acho que nós estamos sendo um pouco frágeis em capitalizar o que representa a Copa. Ela tinha que estar vendendo mais uma imagem de Brasil que não está aí, botar um tatu-bola, caramba, como símbolo. Bota alguma coisa brasileira, bota sei lá, uma das vacas que a gente exporta, ou bota um pé de soja batendo bola, mas nesse aspecto, quer dizer, de usar a Copa para construir uma determinada imagem brasileira, eu acho uma pena nós não estamos aproveitando tanto quanto os países anteriores fizeram. Ainda há tempo, mas eu não acho que está tendo esse desperdício, essa loucura, e não vai ver nenhuma aceleração de investimento. Está tudo sendo construído dentro de um ritmo que vai permitir a gente não passar vergonha. Lamentavelmente, o tempo esgotou, não? Ficamos muito curtos. Não? O único que eu diria é que uma lição dos Olimpiadas em Londres foi a grande importância do papel dos voluntários. E os voluntários criou um ambiente quase brasileiro em Londres, porque estavam tão simpáticos e sorrindo e amigáveis. E eu não tenho dúvida que o torcedor que chega ao Brasil vai passar bem, porque bem. Vai ter o ambiente simpático, acolhedor, e os estádios vão ficar prontos. Não? No painel anterior, se não me engano, a moça perguntou, não o nosso da Olodum, que a Olodum estava presente em 5 Copas e foi campeã das 5, eu não sei se foi campeã, mas a minha, que eles estavam lá, eles foram campeões.
acho que no painel anterior, a moça perguntou por que o brasileiro gosta de falar. Sim. Porque nós somos alegres, nós somos receptivos. Qualquer um de vocês, qualquer inglês, qualquer alemão, qualquer japonês, vem para o Brasil, não vai mais embora. Isso aqui é uma maravilha. Pelo amor de Deus, é por isso que nós falamos bastante. Sim, sim. É isso. Muito obrigado.